Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Caso você goste do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever. E eu vim falar hoje do livro O Fantasma da Ópera. Eu não estava pretendendo falar desse livro, mas eu fiquei um pouco obcecada com a história nas últimas semanas e aí eu resolvi expor isso em um vídeo. Então, vamos lá. A minha paixão aqui por essa história começou quando estava ali o filme disponível na Netflix, o filme de 2004. Fui assistir, assim, realmente não esperando muito, e recebi muito, sabe? Foi um filme que eu genuinamente gostei. Tem umas cenas, assim, que eu um pouco vergonha alheia e coisa do tipo, mas enfim, é um filme musical, então a gente nem liga tanto, mas eu genuinamente gostei do filme, achei os figurinos belíssimos, gostei da história, e fiquei assim, meu Deus, qual vai ser o final disso tudo? E bem, o Fantasma da Ópera, todo mundo meio que tem esse personagem assim no imaginário, todo mundo já ouviu falar desse personagem, esse termo. Pode não saber qual é a história, da onde veio e etc, mas com certeza já ouviu falar. E a gente tem várias obras artísticas que se inspiram nessa história, a gente tem o filme, a gente tem o teatro, mas a obra original que, originou essa história é o livro. Então eu resolvi ler uma obra francesa, enfim, vai se passar na França, nessa ópera de Garnier. E qual é a história? Sobre o que se trata esse livrinho aqui? Bom, esse livro aqui é quase como uma pesquisa, assim, do narrador, tentando te provar que o fantasma da ópera, de fato, existiu. Então vai ter relatos ali de pessoas sobre acontecimentos estranhos que ocorreram nessa ópera. Então, assim, chantagem com os donos, assassinatos, coisas que são relacionadas ao fantasma da ópera. E é claro que existe a dúvida de, será que de fato foi esse fantasma da ópera? Será que não foi um outro alguém? Será que esse fantasma sequer existe? Então, assim, eu tenho uma recomendação muito importante. Se você quer essa história aqui focando mais no romance, vai ver o filme ou o teatro. Se você quer algo focado mais em investigação, leia o livro, que é mais a pegada disso aqui. E bem, a partir disso, o narrador vai construir toda a sua história, indo atrás de pistas que provem que esse fantasma de fato existiu, e se ele existiu, quem era ele? Ele era realmente fantasma, um ser sobrenatural? Era só um cara? Por que ele fez o que ele fez? E se todos esses acontecimentos estranhos da ópera realmente são culpa do fantasma? E todas essas dúvidas que surgem ao decorrer da leitura, elas não têm respostas tão claras. Algumas respostas acontecem sim, são muito bem explicadas, já tem outras que realmente fica ali no subjetivo, o que seduz o leitor a reler algumas partes, a interpretar e reinterpretar. E no final tudo isso enriquece sua experiência com o livro. Mas bem, a gente vai aqui também acompanhar uma garota chamada Christine e, claro, de terceira pessoa, ela não vai narrar a história nem nada. É esse narrador que tá ali investigando o fantasma e vai se deparar ali com um relato sobre essa garota chamada Christine. A Christine, ela perdeu o pai há algum tempo, ela é órfã, foi viver nessa ópera e ela é uma estrela em ascensão, então ela é muito talentosa. Sempre que ela aparece na ópera, ela é, assim, destaque, e enfim. E ela tem uma relação de uma natureza misteriosa com o fantasma. Tem uma relação ali especial. Você não sabe muito bem como é que é. É um dos mistérios ali no livro que você quer entender exatamente. E você vai ficando curioso, realmente. Genuinamente curioso. Essa é uma história que atiça a sua curiosidade. Porque, primeiro que a gente tá falando de um fantasma que você sequer sabe se é um fantasma de fato. E aí, a história começa mesmo quando um ex-amigo da Christine, que é o Raul, ele vai chegar e vai ali se apaixonar pela Christine, a Christine vai se apaixonar por ele, e de alguma maneira isso vai começar a causar acontecimentos estranhos ali naquela ópera. E você, obviamente, deduz que isso tem a ver com o fantasma. Então, o que a gente tem aqui? Pois é, não surpreendendo ninguém, um triângulo amoroso. E eu sei que, assim, pessoas assim como eu podem não gostar muito de triângulos amorosos, mas veja bem, a gente tem todo esse contexto aqui, todo esse clichê, que passa uma mensagem muito mais interessante do que um simples romance, entende? Quando a gente lê livros como A Seleção, por exemplo, que tem um triângulo amoroso muito famoso, é realmente simplesmente um romance, não tem
nenhuma grande mensagem, nenhuma reflexão, pelo menos não tão óbvia assim, nesse triângulo amoroso daquele livro. Mas aqui no Fantasma da Ópera, todas as reflexões desse livro, eu poderia dizer que a maioria delas se configura nessa bagunça amorosa que a gente vai acompanhar agora. E é aí nesse triângulo realmente da Christine entre o fantasma e o Raul que a gente vai construir assim várias mensagens em cima dessa história. E é exatamente nesse triângulo que tá um dos motivos do porquê essa é uma história tão famosa, do porquê o teatro foi assim aclamadíssimo, é uma das principais histórias. E bem, a gente pode ter aqui vários simbolismos, e o que eu acho interessante é que eu não encontrei uma interpretação certa sobre isso, entende? E eu acho isso muito legal, porque é exatamente o que a literatura é, sabe? Várias pessoas leem um livro e elas imaginam várias coisas diferentes e constroem mensagens em cima de suas próprias interpretações. E, sabe, como um único livro, com uma única história, consegue criar, sabe, questões complexas e, sabe, mostrar à sociedade a sua hipocrisia e as suas covardias de uma maneira que tá ali, escondido sobre um romance que aparentemente é bem simples, mas não é. Então tem todo um simbolismo entre um futuro misterioso e um passado seguro, que talvez seja isso que esses dois interesses amorosos representem. Há também quem diga que o real simbolismo dos personagens é que o fantasma ele simboliza o desejo, enquanto o Raul ele simboliza a moral, o correto. E eu acho isso fascinante, porque realmente vai ter pessoas que vão achar que o fantasma é uma espécie de anti-herói e vão achar que o Raul é um herói. Há aqueles que vão achar que o fantasma não, é um grande vilão. Tem gente que vai achar que o fantasma é simplesmente incompreendido. E a gente vai encontrar essa garota, essa Christine, essa menina que ela meio que assim, desde que ela perdeu o pai, ela perdeu um norte na vida, que é extremamente influenciável, que se seduz muito facilmente por qualquer coisa e que tem realmente ali traços de uma certa carência. E tudo isso dentro de um livro. E eu achei isso assim, eu não esperava tanto, entende? Eu esperava algo muito simples e dramático disso, mas tem mensagens muito delicadas por trás. E é claro que essas interpretações dependem muito de que obra você está consumindo. Como eu disse, o livro foca muito mais assim no mistério. O filme, teatro, foca ali realmente nessas relações conflituosas e difíceis. Então depende de qual obra você está vendo, da onde vai partir as suas interpretações. Mas a base da história é meio que a mesma. E eu vim fazer esse vídeo exatamente desse livro porque eu acho que é um daqueles livros onde não há consenso. Realmente não há consenso. E eu acho isso genial dentro de uma história. Eu acho isso, assim, muito fascinante. É uma história de fantasmas, é uma história de máscaras, mas que ainda assim há uma verdadeira face por trás daquilo. E é um livro sobre descobrir um mito e descobrir que realidade inspira o mito e também quais realidades que nós vivemos que inspiraram a criação daqueles personagens. Então aqui a gente está acompanhando esse fantasma e a gente vai descobrir quem ele é ao longo da leitura. Ele é um fantasma, ele é um monstro, ele é um anjo, ele é um homem? E para você, talvez essa resposta não venha tão simplesmente. Parte desse livro, essa leitura, ela só é completa quando você cria, de certa maneira, o seu próprio consenso e final. É aquilo que eu disse, as respostas desse livro, elas não vêm tão fáceis. Você vai precisar ali, ou talvez ver o livro de uma maneira um pouco mais metafórica, ou ver de uma maneira assim, acreditando em tudo que tá ali. E claro, é uma história, como eu disse, narrada em terceira pessoa, é uma pesquisa feita sobre esse fantasma. Então, a gente não sabe realmente o que aconteceu e isso deixa assim uma linha enorme para várias possibilidades. E é por isso que eu achei esse livro tão incrível mesmo. Ele pode não ter uma história que pareça tão diferente assim, mas o fato de ela não te entregar todas as respostas, porque, de certa maneira, parte de encontrar as respostas é você ser um leitor ativo e prestar atenção aos detalhes e, claro, colocar a sua vivência de mundo dentro daquela história, é o que torna a experiência completa, é o que torna a leitura completa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!